Então, é por isso que nos momentos mais difíceis da nossa vida, uma das melhores coisas para se fazer é adorar. É declarar quem o Senhor é lembrar da bondade dele. E como a gente cantou aqui das três músicas, eu sou amado por Deus. O seu amor por mim não mudou. Não importa a situação que eu estou passando, não importa as dificuldades que estão tentando me derrubar, Deus continua me amando. E Ele não esqueceu de mim. Então tudo que acontecer vai ser para o meu crescimento. Até as coisas que tentarem me parar vão acabar sendo motivos para me levantar. Então eu espero que você tenha essa certeza no seu coração hoje. Do amor de Deus por você. Do quanto que Ele se importa com você. Do quanto que Ele conhece a sua dor e não te deixa sozinho. Então não importa o que você passar, lembre disso. Ele te ama. E eu falo isso porque a gente sabe que a gente está vivendo em tempos difíceis. O mundo inteiro passa por uma crise moral, econômica, ética. E a questão racial está sendo um problema, a questão de saúde está sendo um problema. Então o mundo está de cabeça para baixo. E eu iniciei essa série de mensagens falando urgente. O mundo precisa de você. Você acredita que o mundo precisa de você? Talvez em alguns momentos você se sinta incapaz, você se sinta muito pequeno, mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Por meio de Cristo, você consegue fazer um impacto muito grande nesse mundo. Você é a solução que o mundo precisa. Não porque você é a pessoa, mas porque você carrega aquele que o mundo precisa. Jesus Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E nós temos uma responsabilidade nesse mundo, nessa vida. E o mundo precisa de nós. Sabe, ultimamente, essa semana eu tenho assistido alguns filmes de super-herói. Com minha esposa e a Sophie, Larissa e Sophie. E eu acho que só na semana passada para essa semana a gente assistiu Aquaman, Wonder Woman, Mulher Maravilha, assistimos Superman com Batman, assistimos vários de coisas. E eu acho muito interessante aquele desespero que o mundo tem por um super-herói. O desespero que o mundo tem por alguém que vai vir de encontro à necessidade que eles estão passando. É assim a sensação que está acontecendo nos dias de hoje. O mundo está esperando algo, mas não sabe exatamente o que é. Ele está buscando algo, uma solução, um alguém, mas não sabe o que é. Mas esse alguém é Jesus, e quem vai levar esse Jesus às pessoas e ao mundo sou eu e você. Então nós temos uma responsabilidade muito grande em tempos de crise. Se você está acompanhando a leitura bíblica que a nossa igreja está fazendo, anual, você vai ver que quando a gente lê o livro de Juízes, tem um ciclo que se repete, onde o povo abandona Deus, ele é dominado por um povo inimigo e passa a sofrer, e no meio do sofrimento, o que é que acontece? Eles clamam a Deus, e o que é que Deus faz? Ele levanta alguém. Ele levanta um libertador. O que eu quero dizer aqui para você é que seja você a pessoa que Deus está levantando para esse tempo. Seja você a resposta para esse tempo. Na semana passada eu estava falando o quanto que o mundo precisa de pessoas radicais. Pessoas que amam a Deus radicalmente, que buscam a Ele radicalmente, que amam as pessoas de forma radical. E não aquelas que vivem mais ou menos, porque de mais ou menos o mundo está cheio. De pessoas em cima do muro, o mundo está cheio. Mas hoje eu venho trazer um outro tópico. O mundo está precisando de pessoas que influenciam.
Você conhece a palavra influencers? A gente está vivendo na era dos influencers. Um monte de gente, todo mundo quer ser influencer. Na época do YouTube, do Instagram, dos montes de seguidores. Então isso é algo trending, é algo que está explodindo no momento. Todo mundo quer influenciar. Mas na verdade o problema é que a grande maioria não está muito preocupado em realmente influenciar. Está preocupado com uma fama que está acessível às pessoas. Tem muita gente que está vendo essa oportunidade, influência como uma oportunidade de ser conhecido. Uma oportunidade de ser famoso. E o que é que acontece? Está cheio de gente assim. E pior é que muitos conseguem. Mas e aí, depois que conseguem, o que é que acontece? Começam a influenciar para as coisas erradas. Gente, o tanto de pessoas que a gente vai ver hoje, que são influentes, que apontam para princípios totalmente contrários a Deus, totalmente contrários ao bem da humanidade, é um absurdo. Só de ficar sabendo, a semana passada fiquei sabendo que, se eu não me engano, a Anitta tinha sido a terceira pessoa mais influente na política no Brasil. Eu fiz, meu Deus, que situação que a gente está. Isso é só um sinal, porque tem muito, a gente vai ouvir, eu não gosto de estar citando nome, mas aquelas histórias de Felipe Neto, aquela galera que umas coisas nada a ver, levando a juventude para uns pensamentos contrários a Deus. Tem muita gente influenciando para o ruim, sem nem saber, sem nem perceber. O mundo está precisando de pessoas que influenciam para a verdade, para o bem. Está precisando de pessoas que seguem, que se tornam exemplos. E o problema não é ser influente. O problema é como está influenciando e para que está influenciando. Então, olha, ser influente não é pecado, pelo contrário. Deus está esperando e querendo que você seja influente. A Bíblia não diz que nós somos sal da terra e luz do mundo? O que é que o sal e a luz faz? Diferença. Dá gosto. Deus, Ele nos criou para ser influente. E eu já quero te dizer uma coisa. Você, de uma forma ou de outra, você já é influente de alguma forma. Já existe alguém que olha para você e está seguindo o seu exemplo. E está usando você como referência para as atitudes dela, para as decisões dela. Agora a pergunta é, como você está influenciando? Ou para que você está influenciando? Então, o mundo precisa de boas influências. Então, gente, o mundo está precisando de pessoas que influenciam para o bem. Que influenciam para o que realmente é bom. Então, deixa eu perguntar para você. Você quer ser esse tipo de influência? Você quer ser essa resposta que o mundo está buscando? Vou te falar aqui o que a Bíblia diz em relação a isso. Primeiro, olha o que a Bíblia diz. Tito, no capítulo 2, versículos de 7 a 8. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. O que Paulo está falando para Tito aqui? Seja influente no ambiente onde você está. Seja exemplo para as pessoas, para que elas possam olhar para você e copiar a forma que você está vivendo. Paulo também fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Deus, Ele nos chama para influenciar.
Ele nos criou para ser influentes. Você sabia que o ser humano, ele é movido à influência? Você aceite ou não, o seu jeito de ser hoje, o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar e o seu jeito de agir sofreu influência de alguém. Seja ela boa ou ruim. Você foi influenciado. O ser humano é movido à influência. O importante é encontrar as influências corretas para que você se torne uma influência correta, uma influência boa. Então acho que a primeira pergunta que eu teria que fazer aqui, ou a primeira coisa que eu teria que direcionar é tipo assim, ó, se você quer ser uma boa influência, você precisa ter boas influências. Tá comigo? Tá entendendo? Eu preciso ter boas influências. Eu preciso ter pessoas que eu possa olhar para elas e dizer, olha, aquela pessoa representa Cristo para mim, vive como Cristo. Essa é uma pessoa que eu posso ter como influência. Essa é uma pessoa que eu posso olhar e copiar. Para que assim eu venha me tornar também esse tipo de pessoa. Você já ouviu falar que a gente se torna muito parecido com quem a gente caminha e se relaciona? Seus avós ou seus pais já te disseram, passarinho que anda com morcego, dorme de cabeça para baixo? Já te falaram isso? Porque a questão é influência. Influência é algo que realmente move o ser humano, afeta o ser humano. Então, no começo de tudo, escolha boas influências. Mas essa aqui nem tinha no cronograma aqui do que eu ia ministrar. Mas já estou passando para vocês. Comece escolhendo boas influências. Agora eu vou começar mesmo os pontos que eu preparei, que Deus me entregou para entregar para vocês. Nós fomos chamados para ser boas influências. Mas como fazer isso? Vamos retirar os princípios desse versículo que a gente acabou de ler. Então, se você tem aí sua Bíblia ou seu telefone, eu vou pedir para você abrir, para você poder olhar para esse versículo mais de perto, para que você possa ter ele visível e que você possa acompanhar comigo aí. Tito, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Amém? Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Que você guarde esse versículo aí para você refletir depois também. Mas vamos começar com o primeiro princípio que a gente consegue tirar aqui desse versículo, sobre influência, sobre o que o mundo está precisando. O mundo está precisando de influencers que apontam para a verdade. O mundo precisa de influencers que apontam para a verdade. No caso, o princípio prático seria: seja um influencer que aponta para a verdade. Amém? Que ele diz no começo do versículo: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Olha, João 14,6 fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a verdade é Cristo. Cristo é a verdade. O mundo está precisando de influências que apontam para Cristo e não para si mesmo.
O mundo está cheio de pessoas que estão influenciando, apontando para si mesmos, dizendo assim, olha quão bom que eu sou, olha como inteligente que eu sou, olha quão bonito, perfeito que eu sou. O mundo está cheio de pessoas que estão apontando para si mesma, que estão apontando para o dinheiro, que estão apontando para o prazer. Mas tem poucos que estão verdadeiramente apontando para Jesus. O mundo está precisando de pessoas que apontam para a verdade. E se a verdade é Jesus, tudo que for contra Jesus é uma mentira. Tudo que for contra o que Jesus falou é uma mentira. Então, se você quer apontar para a verdade, uma das primeiras coisas que você vai precisar fazer é ajustar o seu ponto de referência. Você sabia que nós temos um ponto de referência para saber o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira? O seu ponto de referência precisa ser Jesus. O seu ponto de referência não pode ser somente o que seus pais falaram, não pode ser somente o que a cultura te ensinou, não pode ser a sua própria opinião. O seu ponto de referência sobre o que é certo e errado precisa ser Jesus. Porque senão vai ter gente que vai dizer assim, eu acho que não tem nada demais matar. Ou senão a outra pessoa, eu acho que não tem nada demais esse negócio aqui, mentir. Uma mentirinha, coisinha de nada, besteirinha, bem pequenininha. Na minha opinião, isso aqui não é errado. Na minha opinião, tudo bem fazer isso. Na minha opinião, e assim vai. E você vai dando desculpas para as coisas que te dão prazer, para as coisas que te agradam, e o seu ponto de referência se torna o seu ego. Se você quer apontar para a verdade, o seu ponto de referência do que é certo e errado precisa ser Jesus. Somente Ele. Mas e aí, se você parar agora e olhar para a sua vida, quantas coisas você está fazendo achando que é certo e Jesus está dizendo que é errado? Quantas coisas Jesus está te falando, olha, não faz isso, meu filho. Não caminha nessa direção, não toma essa decisão, não continua vivendo desse jeito. E você está dizendo assim, nossa, mas não tem nada a ver. Não tem nada demais. Quem rejeita o conselho abre portas para o desastre. Quem rejeita o conselho abre portas para o desastre. Se você prefere ouvir o seu ego, ao invés de ouvir a voz de Cristo, esteja preparado para as consequências. Queira ouvir o que Deus está falando. Queira levar as coisas como certo e errado o que Ele fala e não o que você pensa. Está na hora de você abrir mão dos pré-conceitos que foram estabelecidos na sua mente, no seu coração. Não sei se você já ouviu aquela expressão, lá no Nordeste falavam muito. Pare de se enganar. Pare de se enganar. Você sabe quantas vezes você está tentando enganar a você mesmo? Às vezes você conta uma mentira e você mesmo acredita naquela mentira. Gente, está na hora de abrir mão desses pensamentos. Está na hora de abrir mão do que não agrada a Deus e colocar Jesus como o centro da sua vida, o centro dos seus pensamentos, o centro das suas decisões. Então é uma pergunta que você precisa fazer constantemente. O que eu estou fazendo agrada a Jesus, agrada a Deus ou só agrada a mim mesmo? Porque se algo não agrada a Deus, abra mão disso e pare de dar desculpas. Você já ouviu falar que não existe desculpas para o pecado? Você sabe uma coisa que é muito comum as pessoas falarem? A gente aprende errando. A gente aprende errando. Eu costumo dizer que nós devemos aprender com os erros, mas nós não precisamos errar para aprender. Aprende errando quem é teimoso, quem é cabeça dura, quem rejeita os conselhos. Esse sim
E olhe lá se aprender, porque às vezes erra, quebra a cara, ainda vai na frente e comete o mesmo erro de novo e depois fica, nossa, eu só sofro. As coisas só dão errado na minha vida. Nossa, mas eu só escolho coisa errada. Nossa, eu só atraio gente ruim. Eu só atraio gente problemática. Lógico. Não muda, não toma as decisões para mudar. Fica cometendo o mesmo erro, a mesma decisão, do mesmo jeito. Jesus quer te usar para ser influência nesse mundo. Mas para isso você vai precisar mudar a sua mentalidade. O apóstolo Paulo diz, não se conformem com o padrão desse mundo. Mas sejam renovados pela transformação de mente, pela renovação de mente. A sua mente precisa renovar. E eu vou te dizer, você vai precisar de pessoas. Você vai precisar da Bíblia, você vai precisar de pessoas e você vai precisar do Espírito Santo. É a única forma para renovar a sua mente. Você quer influenciar pessoas para a verdade ou para suas mentiras? Você quer influenciar as pessoas para a verdade ou para a sua opinião? E aí? É você quem escolhe. Deus quer te usar para ser solução para esse tempo. Mas você não vai ser solução para os problemas se você pensa igual ao problema. Você não vai ser a solução para o mundo se você pensa igual o mundo. A mentalidade precisa mudar. Os conceitos precisam mudar. Amém? Você está comigo? Ninguém dormindo ainda? Tá bom. Então vamos lá ao segundo. O mundo precisa de influencers que vivam a verdade. O mundo precisa de influencers que vivam a verdade. Primeiro eu falei que o mundo precisa de influencers que apontam para a verdade, certo? E agora eu estou te dizendo que o mundo precisa de gente que viva a verdade. Olha o que a Bíblia fala. No mesmo versículo, Tito capítulo 2, versículo 7. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Quando ele fala de ser um exemplo, ele não está dizendo para que você somente pregue algo bonito, para que você somente fale sobre a verdade, mas para que você viva a verdade. Você não pode ser aquele tipo de pessoa que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O nome disso é hipocrisia. Ensinar algo que você não vive. Se você quer ser um influencer, uma pessoa que vai influenciar pessoas para Jesus, você precisa viver a mensagem. Você precisa viver a palavra. Você precisa viver a verdade. Muita gente pode não prestar atenção no que você fala, mas vai prestar atenção como você vive. A sua vida vai ser uma forma de impactar outras vidas. E você sabe o que significa integridade? É ser inteiro. Ou seja, não é para você ficar vivendo somente parte da palavra, parte da verdade. É para você desejar viver a palavra por completo, a verdade por completo. Ou seja, está na hora de você abrir mão daquelas coisinhas até que você considera pequena. Aquilo que você acha que é um pecadinho, aquela mentirinha, aquela trapacinha, aquele jeitinho brasileiro. Está na hora de abrir mão disso. Porque Deus te chamou para ser íntegro, para ser inteiro. Então, viva essa verdade, para que você tenha autoridade ao pregar, para que você tenha autoridade no falar, você precisa viver. Está comigo? Você precisa viver. Você provavelmente já teve experiências ruins, porque o mundo está cheio de pessoas que falam uma coisa e vivem outra. Pessoas que muitas vezes falam até de Deus, mas não vivem para Ele. Uma coisa que eu compartilhei ontem na nossa festa da multiplicação foi algo que Deus ministrou ao meu coração. Se os seus interesses são maiores do que os interesses de Deus,
você ainda não aprendeu o que é viver para Ele. Você ainda não entendeu. Então, está na hora de viver para os interesses de Cristo, para os princípios de Cristo, para o estilo de vida de Cristo e não para o seu. Não dá para viver duas vidas ao mesmo tempo. Não dá para você ser duas caras. Ou você vai viver a sua vida do velho homem, ou você vai viver a vida de Cristo. Então, escolha hoje abrir mão do velho homem para que você tenha uma vida nova. Viva Cristo. Viva a verdade. Jesus não é a verdade? Para viver a verdade, eu preciso viver como Jesus. Bem? Terceiro princípio. Que te opõe. Sabe o que Paulo deixou claro aqui? Você vai ter inimigos, porque você decide seguir a verdade. Você vai ter pessoas que vão se levantar contra você, quando você decide viver a verdade. Não é fácil viver a verdade em um mundo de mentiras. Para viver a verdade em um mundo de mentiras, você vai precisar pagar um preço. E você precisa estar disposto a isso. Você não pode ser o tipo de pessoa que vem para a igreja, ouve a mensagem, sai daqui assim, nossa, agora vai. Quando vê as costas, a primeira oportunidade que tem, você já desiste. A primeira dificuldade, o primeiro confronto, a primeira pessoa que vai contra você, contra a sua, você já desiste, volta para o pecado e abre mão de tudo. Para trazer transformação para esse mundo, você vai precisar ser firme na sua fé. Você vai precisar ser firme em fazer o certo, mesmo que ninguém faça. Fazer o certo, mesmo que te custe. Acho que foi na semana passada, foi na célula, que eu estava ministrando, que eu disse, quanto custa a sua santidade? Você está trocando a sua santidade pelo quê? Por um prazer? Por um dinheiro, por um trabalho, por um relacionamento, pelo quê? Pela aprovação de alguém? Quem que você está tentando agradar? Você precisa ser firme na verdade, independente do que vão falar para você, independente das circunstâncias que vão levantar contra você, independente de tudo que vai se opor a você. Você precisa ser o tipo de pessoa que vai bater o pé e dizer, olha, eu não largo a verdade. Eu não abro mão de viver o que Deus me chamou para viver. Eu não vou trocar uma vida plena por um prazer passageiro. Eu não vou trocar algo precioso, maravilhoso, que Deus está me entregando, por uma mentira que o mundo está me oferecendo. Ser firme na verdade abre as portas para você viver as maravilhas de Deus na sua vida. Deus está buscando pessoas fiéis. Deus está buscando pessoas que se posicionam, independente dos ataques. Você sabe o que é muito comum que eu tenho visto hoje em dia nas redes sociais? É gente que vive o tempo todo brigando por conta de política. Gente que está o tempo todo recebendo ataques, sendo atacado nas redes sociais, porque assumiram uma posição política. E sabe o que é que acontece? Elas assumem uma posição política. E vem as pessoas, e as pessoas batem, reclamam, e bate, e bate, e bate. E ela não muda aquela opinião. É aquela opinião e pronto. Agora, sabe o que é triste? É que tem muita gente se posicionando politicamente, mas que não se posiciona espiritualmente. Muita gente que quer tomar uma posição política, de defender um político, mas não está para defender a fé, para abraçar a fé. E aí quando vem alguém, que geralmente nem acontece, de alguém para confrontar a própria fé, porque a pessoa nem se posiciona, que muitas vezes os outros nem sabem da fé dela. Porque fala mais de outras coisas do que fala de Cristo.
Fala mais de política, fala mais de dinheiro, fala mais de situação de país, de briga, de comédia, de risada e pouco de Cristo. O nome disso é falta de posicionamento. Você não assumiu a sua posição no reino. Está na hora de assumir um posicionamento. De dizer, olha, essa aqui é a vida que Deus me chamou para viver. E não importa o que vão falar, não importa o que vai acontecer, eu não desisto dessa vida. Eu não desisto desses princípios. Eu não desisto da verdade. A Bíblia também diz, alegrem-se quando forem perseguidos por minha causa. Isso é algo que você precisa sempre pensar, nossa, eu estou recebendo alguma perseguição por conta de Cristo. Muitas vezes se acha que perseguição é somente lá no Oriente Médio. Tem vários tipos de perseguição. Talvez a que você passe não é aquela de vida ou morte, mas é uma perseguição talvez de alguém que fica te confrontando, de alguém que fica te fazendo perguntas de armadilha, como Jesus Cristo passou, que os fariseus iam e faziam perguntas para tentar colocar ele em saia justa. Você está recebendo ataques e perseguição por amar a Deus ou você não se posicionou ainda? Que talvez ninguém nem sabe da sua fé e da sua posição. Acha que você é maleável com suas opiniões. Se você quer influenciar o mundo da forma que Deus espera que você influencie, você vai precisar se posicionar. Você vai precisar parar de ser aquela pessoa instável. Como a Cecília falou aqui na oração, montanha-russa. Que uma hora você quer estar com Deus, outra hora você não está. Uma hora você quer andar santo, outra hora você quer andar no pecado. Outra hora você quer andar do seu jeito, outra hora do jeito de Jesus. Está na hora de assumir uma posição e dizer, olha, não importa a situação, eu não abandono esse estilo de vida. Eu não abandono esses princípios. Para viver isso, você precisa primeiro se posicionar nas duas ideias que a gente cantou aqui. Deus me ama. Eu preciso amar Ele. É o único jeito de eu me posicionar. Toda vez que você esquece de uma dessas duas verdades, você perde a sua posição. Você desanda. Então, se apegue a essas duas verdades. Assuma a sua posição. Deixe todo mundo saber. Olha, Deus quer que você busque Ele no secreto. Deus quer que você tenha intimidade com Ele no secreto. Que você seja honesto no secreto. Que você seja íntegro no secreto. Mas você não vai ficar para sempre só no secreto. Deus, Ele deseja te colocar em posições altas. Ele deseja te colocar em posições de influência. Não é o Caio que está falando isso, é a palavra. Sabe o que a Bíblia diz? Você já viu alguém que acende uma vela, que acende uma lamparina e a esconde embaixo da cama? Não. Quando alguém acende, ela coloca no ponto mais alto da casa, no canto mais visível, para que clareie todos aqueles que estejam na casa. Deus quer acender em você uma chama e te colocar numa posição de influência, para que pessoas sejam impactadas por essa chama queimando no seu coração. Deus quer que você seja a luz para as pessoas que Ele colocou ao seu redor. E você precisa assumir uma posição. Assuma essa posição. E aqui o último princípio. Quarto e último. O mundo precisa de influencers que se preocupam mais em agradar a Deus do que agradar as pessoas. O mundo precisa de influencers, de pessoas que se preocupam mais em agradar a Deus do que agradar as pessoas.
Quantas pessoas estão tentando ser quem não são para tentarem serem aceitas, para tentar ser aprovada no meio dos outros? Quantas pessoas estão abrindo mão da sua fé porque se preocupam tanto em agradar alguém ou as pessoas? Isso é muito fácil em relacionamentos, tanto de amizade quanto de namoro, de se tornar uma pessoa totalmente diferente para tentar agradar a outra pessoa. Precisamos ser quem Deus chamou a gente para ser. A gente precisa se preocupar em agradar mais a Deus do que as pessoas. Eu vou te falar aqui um versículo que para mim é um posicionamento de Paulo. Ele age aqui, ele fala assim de forma radical. Ele dá aquele famoso toco na galera. Olha o que Paulo fala. Gálatas 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar homens, não seria servo de Cristo. Uau! Se eu fosse me importar de agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Você tem que escolher quem você vai agradar. Se é as pessoas ou se é a Deus. Se é um amigo ou se é Deus. Se é um namorado, um noivo, ou marido, ou esposa, ou a Deus. Quem você está tentando agradar? O mundo está precisando de pessoas que estão focados em agradar a Deus. Toda vez que você está mais preocupado em agradar uma pessoa do que a Deus, você está abandonando a sua posição de discípulo de Cristo. Porque Cristo, Jesus, ele fez uma declaração. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus tinha um objetivo: a vontade do Pai. Qual que é o seu objetivo? É a sua? É das pessoas? Ou é a do Pai? Você está sendo movido pelos seus prazeres, pela sua carência, pelos seus desejos, pelos seus sonhos? Ou está sendo movido pela vontade de Deus? Escolha agradar a Deus acima de tudo. Pare e pense: o que na minha vida não está agradando ao Pai? Eu vou abrir mão disso. Porque o meu maior desejo é agradar o meu Pai. Amém? Então vou só aqui reprisar para você. Primeiro princípio: aponte para a verdade. Segundo, viva a verdade. O terceiro, pague o preço da verdade. E o quarto, se preocupe mais em agradar a Deus do que aos homens. Foque em agradar a Deus. Sabe como é o nome disso? Adoração. É um estilo de vida que agrada a Deus. Amém? Quero orar por você, então feche aí seus olhos. Baixe sua cabeça. Se você aí em casa ou aqui, nesse momento você entende que até agora você tem vivido para você mesmo, que você tem vivido para suas próprias vontades, que você ainda não entregou verdadeiramente a sua vida a Deus, mas nesse momento você deseja tomar essa decisão de entregar sua vida por completo para Ele, de chamar Jesus Cristo de Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te dar a oportunidade nesse momento de tomar essa decisão. Se você quer tomar essa decisão, vou te convidar agora para fazer essa oração comigo.
E eu vou pedir para todo mundo repetir essa oração. Pai, Pai, me perdoa me perdoa por viver para mim mesmo. por viver para mim mesmo. Eu entendo que as consequências disso Eu entendo que as consequências disso são grandes, são grandes, são destrutivas, são destrutivas, é a morte. é a morte. Eu preciso Eu preciso de um Salvador de um Salvador. e o nome E o nome é Jesus. é Jesus. Então eu te convido Então eu te convido para entrar em meu coração para entrar em meu coração e mudar tudo e mudar tudo do jeito que te agradar. te agradar. Me ajuda Me ajuda a viver a viver da forma da forma que te glorifique. que te glorifique. Eu quero viver Eu quero viver para o Senhor. para o Senhor. Seja o dono Seja o dono da minha vida, da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus pensamentos, do meu coração, Do meu coração, de tudo. de tudo, No nome de Jesus. no nome de Jesus. Amém. Então, se você tomou essa decisão, eu peço que você entre em contato com a gente, para a gente poder orar com você e te ajudar nos próximos passos. Se você estava distante dos caminhos do Senhor e deseja voltar, também entre em contato com a gente, para a gente também poder te dar um acompanhamento. E também, se a sua decisão é pelo batismo, também manda uma mensagem por e-mail, pelo Instagram ou pelo Facebook. Ou se você estiver aqui em Oklahoma, entre em contato com a gente, vamos marcar. Mas a gente quer te ajudar a crescer e a viver tudo que Deus tem para a sua vida. Então, que Deus abençoe você, que você viva uma semana extraordinária e que você tenha experiências sobrenaturais com Deus. Então, um abraço e até semana que vem.